Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu sou o Rodrigo Portela. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, aperta o botãozinho aí, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Me segue aí na rede social que tá aparecendo aí também, @portela.br. Mudamos, antes era geek.louco, agora é portela.br. E pessoal, a Samsung finalmente trouxe à luz o Galaxy S21 FE, que eu já tinha feito alguns vídeos falando não de rumores, mas de informações oficiais do que ele viria, do que ele traria, e hoje eu venho aqui confirmar para vocês todas as informações, exceto uma. Então, bora pro vídeo. E já vou começar pela mais polêmica. Vocês lembram, vou deixar o vídeo linkado aí em cima, que eu falei que a Samsung traria no Galaxy S21 FE uma traseira de vidro com frontal de vidro, Gorilla Glass Victus frontal e traseira. Foi um chute meu? Não, não foi chute meu. Eu tive acesso a informações como das outras vezes oficiais, certo? Então essa era uma informação oficial que inclusive a galera que recebeu o treinamento da Samsung recebeu também, que a traseira seria de vidro. E essa informação parece que não vai se confirmar porque já saíram alguns vídeos, inclusive do MKBHD, e já tinha saído uns hands-ons aí, né? Só tava esperando mais alguns, que a traseira é de plástico, né? Ou plastic, e não é de vidro. E a gente já viu um unboxing também, um hands-on colombiano, um italiano, que também trazia isso. E a gente sabe que dificilmente um aparelho vem com construção diferente. Eu já vi aparelho com interno diferente, ou seja, com armazenamento diferente, com tipo de memória diferente, com até sensor de câmera diferente, mas eu nunca vi um aparelho com spec por fora diferente. Então ele deve ser de plástico e não de vidro, como eu disse. E mais uma vez, pessoal, eu não chutei, não era rumor, era informação oficial e a galera da própria Samsung tinha recebido essa informação também, tá? Então, continuo achando, porque isso não tem nas especificações do produto, se ele é de plástico ou não, não tem essa informação, continuo achando que vai ser plástico. Todas as outras informações se confirmaram. Olha na tela aí, eu vou colocar para vocês as informações que a Samsung acabou de me passar ontem à noite ainda, ó. Tela Full HD AMOLED dinâmico 2x de 6.4 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, essa taxa vai de 48 a 120, certo? Então é uma taxa sim de atualização variável, diferente do que tinha o S20 FE, o S21 tem atualização variável, não é de 10 a 120, mas é 48 a 120. A taxa de amostragem no modo game para jogar é de 240, o que é muito bom, então você vai ter aí uma sensibilidade ao toque melhor. Você tem aí o Eye Comfort Shield, o controle de luz baseado em inteligência artificial, impressão digital ótica, não é um sensor ultrassônico, então você vai ver acender aquela luzinha para desbloquear a digital, mas vai ainda estar debaixo da sua tela. E aí as câmeras que eu já tinha falado, a bateria que eu já tinha falado, o carregador de 25 watts, suporta até carregamento de 25 watts, o 15 watts aí para carregamento sem fio, o PowerShare sem fio, Android 12, One UI 4.0, todas essas informações, incluindo as câmeras traseiras de 12 megapixels, mais a de zoom de 8 megapixels de 3x, essas informações eu já tinha dito tudo para vocês. E não foram chutes, foram também informações oficiais. O que a gente não sabe ainda oficialmente pela Samsung, mas também faz parte das informações que eu já tinha recebido, tá? Que ele vem sim com Exynos para o Brasil. Essa informação oficial de que é Exynos a gente não tem no press release que a Samsung passou. Inclusive a Samsung me convidou para ir na apresentação do produto dia 11 lá em São Paulo. Ainda tô vendo se eu vou, porque é bem longe, eu tô a 400 quilômetros, tá? Então lá para fazer um hands-on, conhecer o produto, é dia 11. Eu disse também para vocês que a gente tinha a primeira data para lançamento, que seria o dia 4, e praticamente ela se concretizou, né? Tá certo que a gente conseguiu essa apresentação no dia 3, ainda ontem, quase meia-noite, que foi que eu vi essas informações. Mas esse produto realmente apareceu, vamos dizer, de 3 para 4 e vai chegar aí no mercado, na maioria dos mercados, no dia 11 realmente, tá? Com traseira provavelmente de plástico e com Exynos 2100, provavelmente. Por que provavelmente? Vou enfatizar mais uma vez. Porque a informação que eu tenho é que é Exynos, e é uma informação, digamos que é oficial. Informação que a própria galera da Samsung já tinha recebido. Só que no release
que eu recebi, só consta um processador octa-core com fabricação de 5 nanômetros. Completando as especificações, IP68, então ele tem proteção contra água, áudio estéreo também tem, Wi-Fi A, B, G, N, AC, Wi-Fi 6 e NFC para poder você fazer os seus pagamentos via aproximação. As cores, como vocês estão vendo aí na tela, também se mantiveram, tá? Tem esse roxinho aí, bem bonitinho, tem o verdinho, tem o branquinho e tem o pretinho. Então são 4 cores, como eu já tinha dito, já tinha mostrado as cores para vocês. É realmente tudo isso aí, pessoal. Exceção para confirmação no dia 11, mas isso é dito quase certo, se vai ser traseira de vidro ou de plástico, mas tudo indica que será plástico. Então, o plástico, o vidro, no que eu falei nos meus vídeos, não era chute meu. Eu recebi informações, certo? Informações do mesmo pessoal que recebeu no treinamento, tá? E esse mesmo pessoal também recebeu informação que é Exynos o processador. Então, se não vier, não sou eu que faço chutes aqui. Eu até postei minha casa lá, né? A galera perdeu a oportunidade de ganhar. Podia ter entrado em contato, ó. Se for plástico na traseira, poderia ter ganhado uma casa. Ou não. Se você tiver dúvidas sobre o que eu falei, assiste o outro vídeo, eu vou deixar linkado o outro vídeo aí. Pessoal, a máxima é o seguinte. Esse aparelho, como o S20 FE quando foi lançado, veio num preço nada agradável, ele deve vir num precinho alto também. Já teve gente falando aí que era R$ 3.999 que ele viria, depois do que eu soltei meu vídeo. Porque eu chutei R$ 4.500. Depois eu cheguei até a chutar R$ 4.999. Tá? Teve gente chutando aí já R$ 3.999. Teve gente falando que de informação quase oficial que seria R$ 3.499 ou 3,5, que já não é tão ruim para um lançamento. E a gente sabe que, cara, alguns dias, algumas semanas, o preço começa a cair. Ainda assim, não vale a pena para quem tem um Galaxy S20 FE investir no S21 FE. O S21 FE, hora que entrar no precinho, se entrar, deve entrar, mesmo com o Exynos 2100, e não é um aparelho ruim, pelo amor de Deus. Tem aquelas coisas que vocês já conhecem, né, de jogo e tal, que eu já falei em vários vídeos. Mas a hora que ele entrar num preço legal, não vai justificar quem estiver adquirindo um aparelho novo comprar um S20 FE, a não ser que o S20 FE continue a ser vendido, e eu não sei se ele vai continuar a ser vendido, e o preço seja uma diferença razoável, certo? Senão, não vale mais a pena ir de Galaxy S20 FE. Vale a pena ir de Galaxy S21 FE. Câmera frontal, vamos precisar ver também, já vi alguns testes aí que apareceram hoje já também, ver se a câmera frontal continua sendo aquela câmera média ou se ela melhorou com esse mesmo sensor de 32 megapixels. Mesmo sensor, eu digo pela mesma quantidade de megapixels. Não sei se é o mesmo sensor, provavelmente pode ser, mas o Exynos 2100 tá um pouco à frente do próprio Snapdragon 865, certo? Então esse chip pode talvez entregar uma qualidade um pouquinho melhor nas selfies, isso é provável. Enfim, pessoal, essa parte do vídeo é sim um exercício de futurologia, tá? Mas em lançamento, realmente não recomendo para ninguém comprar este aparelho ou qualquer outro aparelho no lançamento, né? Deve estar caro e quando entrar no precinho, para mim, vai justificar a compra de um S21 FE e não de um S20 FE. E lembrando que a gente ainda tem no mercado o próprio S21, certo? Que aí vai ter uma câmera frontal melhor, menos bateria, 4.000 contra 4.500 do S21 FE. Tem também o 5G, então tem 5G no S21 FE, né? Mais uma vantagem sobre o S20 FE. E o S21 também tem 5G, então vai ter que ver como é que vai estar o preço desses dois caras. Se tiver próximo, cara, não justifica você comprar um Galaxy S21 FE por conta de coresinhas diferentes. Se a gente tem a mesmo preço ou diferença pequena, um Galaxy S21 comum vai ter vantagem de bateria, 500 mAh a mais. Mas no S21 normal, você pode ter vantagem de câmera frontal e mais umas coisinhas a mais na linha S, realmente, que não é Fan Edition. Bom, pessoal, tá aí então. Dia 11 vai estar disponível para compra. Vamos ver que preço que chega. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.